Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. E nessa noite nós vamos fazer a leitura aqui do Salmo 30. Salmo 30, que também é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi ele está louvando ao Senhor por um livramento. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aleluias, glória a Deus, né? Então, mais um salmo de Davi. Ele está aqui louvando ao Senhor por livramentos que ele recebera. E no verso 5 ele diz assim, olha, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eita! Queridos, olha, quando ele diz assim, olha, porque a sua ira dura só um momento, a ira do Senhor é a manifestação da sua justiça e santidade. Ela é a forma, né? Isso é a forma que Deus tem de mostrar sua intolerância ao pecado e às injustiças. Diferente da ira humana, que normalmente é uma explosão de emoções como raiva e irritação, a ira de Deus ela é santa e produz justiça e disciplina. O ser humano não deve ter consciência de que o Altíssimo responde com ira à rebeldia e o pecado. Aliás, né, não é que ele não deve, ele deve ter consciência. O ser humano ele deve ter consciência de que Deus responde com ira à rebeldia e o pecado, mas recompensa com perdão e paixão todos aqueles que se arrependem e decidem abandonar as transgressões. Então, a ira de Deus ela se manifesta principalmente mediante ao pecado e à rebeldia. Ao contrário disso, né, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, né, ele responde com perdão e com compaixão, né, sobre os seus fiéis, sobre os seus santos, sobre aqueles que andam segundo a tua vontade. Na parte B do verso 5, a palavra diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados, presta atenção. Todas as pessoas que creem ou não em Deus experimentam momentos de alegria e momentos de tristeza. A diferença disso está na forma como reagem. Davi, por exemplo, ele passou por sofrimentos dolorosos e longas esperas que lhe provocaram lágrimas e angústias. Esses momentos, né, eles, na verdade, não duraram apenas uma noite, mas a sua fé o motivava a crer que eles seriam passageiros e que em breve sua dor teria um fim. A confiança de Davi é que o sustentou e o fez permanecer firme. Amados, há muitos que choram nas longas noites da vida, né? Sem consolo e sem expectativa de encontrar uma solução para os seus problemas. Por quê? Porque não colocam sua fé em prática.
Somente Deus, o Todo-Poderoso, pode substituir o pranto pela alegria através, aliás, somente o Senhor pode substituir o pranto pela alegria, as trevas pela luz e a vergonha pela honra. Só Ele tem poder para fazer isso. Lá em Lucas, no capítulo 4, e o verso 18 e 19, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, o próprio Deus, o próprio Senhor, nele é quem está a nossa confiança, nele é quem devemos confiar na hora das tribulações, na hora das dificuldades. As lutas existem, elas existem para todos, mas o nosso consolo de que sobre a nossa vida existe um ser todo-poderoso que é capaz de nos aliviar a dor, de sustentar nos momentos de tribulação e no momento de dificuldade. No verso 6 e no verso 7 a palavra diz assim, olha, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quando ele diz assim, olha, na minha prosperidade. Amados, Davi, ele reconheceu que o motivo das suas lutas era a acomodação e a autoconfiança diante da sua estabilidade. Ele se achava o cara, ele se achava o tal, Então, seu bem-estar gerou um pensamento carnal de segurança e independência do Senhor. E assim ele perdeu sua verdadeira riqueza, proteção divina. Ele se achou tão importante que ele perdeu a proteção de Deus. Então, sem essa proteção, Davi pôde ver o quanto era frágil e vulnerável e o quanto necessitava de amparo e força. Queridos, olha, não há problema em ser próspero, nem bem sucedido, muito menos ser feliz. Não há problema nenhum nessas coisas. A questão, querido, é a autossuficiência que faz a pessoa não reconhecer que a força de todo ser humano vem do alto, ela vem de Deus. A nossa força, ela vem de Deus e de mais ninguém. Quando a arrogância cresce dentro de nós, a sua queda se torna iminente. Quando nós nos tornamos arrogantes, queridos, a nossa queda ela é certeira. Amém? Então, queridos, olha, a confiança de Davi, ele está mostrando para nós das falhas que ele cometeu. Ele cometeu erros, e porém o Senhor, mesmo assim, o Senhor fez com que ele saísse vitorioso dessa luta. Por isso é que ele está louvando ao Senhor, por isso que ele está rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor deu a ele livramento de morte. Ele mesmo fala aqui que o Senhor deu a ele livramento de morte, mas tudo isso aconteceu porque ele se tornou, em certo momento de sua vida, autossuficiente, achou que ele poderia caminhar sozinho, que ele poderia fazer as coisas sozinhos, e com certeza Deus mostrou para ele que não era assim não, que ele dependia mesmo, era do poder de Deus. Às vezes, querido, nós agimos dessa forma, Às vezes a nossa arrogância, às vezes o sucesso que estamos fazendo no trabalho, na igreja, em outras áreas da nossa vida, às vezes essas coisas elas sobem para a cabeça da gente, A gente vê pessoas aí que parece que ela perde o controle da situação e ela começa a fazer coisas que não condiz com aquilo para qual Deus a chamou para fazer. Ela esquece que ela é uma pessoa que deveria servir ao invés de ser servido, ou honrar pessoas ao invés de ser honrado, E essas pessoas elas acabam perdendo o brilho, perdendo aquela admiração que a gente tem por ela, que a gente começa a ver que ali
que está agindo mesmo é a carne, né? Não é o espírito, né? Não tem nada ali de Deus naquele negócio, a gente só vê autoexaltação. E isso é prejudicial para qualquer pessoa, em qualquer área da vida, e principalmente no ministério, seja ele qual for. Então, queridos, o que cabe a nós é entender que nós somos filhos de Deus, que somos exclusivos dele, mas que somos totalmente dependentes dele. Nós necessitamos do favor de Deus todos os dias para a nossa vida. Sem ele nós não somos nada, sem ele nós não somos ninguém. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem ele, querido, fica difícil. Então que a gente, através desse salmo aqui, que a gente comece a pensar, no nosso estilo de vida, como que nós estamos vivendo, e que a gente volte para o pó, para que a gente se humilhe, para que a gente reconheça a nossa pequenez, para que a gente se volte para o Senhor, para que a gente ande na presença dele com fidelidade, com verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de noite abençoado, de sono tranquilo, que Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Que Ele te dê paz nesta noite, que Ele assuma o controle dos seus sonhos, da sua vida, que Ele seja o centro da sua vida nesta noite e durante o seu dormir. Que amanhã você possa acordar disposto, acordar com muita alegria, com muita disposição de viver, porque certamente terá um dia inteiro te esperando. Amém? Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.